Bom dia, turma. Professor Luiz, como é que vocês estão? Tudo bem? Agora nossa aula de artes, né? Aquela aula enorme que a gente tinha. Primeiro, nossas dicas de estudo, né? Procure um lugar reservado, leva todo o material, fones de ouvido e vamos se concentrar na nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre expressionismo abstrato, né? A palavra abstrato já lembra o que a vocês, né? Sétimo ano, abstrato, aquela coisa confusa, aquela coisa sem forma, né? Disforme. O expressionismo abstrato, também chamado de Escola de Nova York, corresponde a um movimento de vanguarda artística. Ele surgiu nos Estados Unidos, em Nova York, na década de 40. Esse movimento uniu aspectos da vanguarda expressionista alemã e da corrente abstracionista, criando, desta maneira, uma nova tendência de caráter simbólico e expressivo. Os artistas, antigamente, eles se preocupavam bastante em fazer belos quadros, né? Aqueles quadros de paisagens, aqueles quadros que tinham figuras humanas perfeitas, né? Com a estética maravilhosa. E postavam lá nas galerias, uma bela mulher que foi retratada pelo pintor tal, um homem bonito que foi retratado pela pintora tal e tal. Então era isso. Quando esse movimento surgiu, né, em meados da década de 40, esse movimento ele veio para poder modificar todas essas formas e essas tendências de arte. Essa daqui é um quadro, né? Uma obra de Jackson Pollock no Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos. As pessoas estão ali observando a obra, né? E vocês estão vendo que simplesmente não há um sentido lógico nessa figura que foi retratada pelo artista. Aqui ele jogou cores de formas aleatórias, né? E fez a arte dele. Então, essa coisa que é disforme, essa coisa que é diferente, essa coisa que é da incompreensão, ela é considerada abstrata. E aqui eu vou ter alguns exemplos, né, de tela cheia para vocês verem, como eles jogam a tinta e parece assim que ele está num momento de raiva ou de loucura e que ele foi jogando aquela tinta de forma aleatória e fez um monte de movimento. Para o artista vai ter algum significado, para a gente que está interpretando, a gente pode descobrir ou alguma forma ou alguma figura no meio de toda essa forma, né, radical de expressar a arte. Esse outro exemplo aqui, dá para vocês verem que a tinta está até um pouco úmida aqui ainda, mas ele jogou umas cores bem fortes, bem vivas, né, fez um contraste entre o preto, o amarelo e o cinza, e essa foi a forma abstrata que ele fez esse quadro. Nesse outro aqui, a gente vê assim desenhos, né, e formas estranhas que a gente não tem como definir. E isso é o abstrato, é uma coisa que você não define. Logo assim, você tem que raciocinar em cima dessa obra para tentar chegar a uma conclusão no que o artista quis expressar. E essa forma radical, esse abstrato, foi o que eles trouxeram lá na década de 40 para ser contra e radicalmente diferente das formas de arte que eram mais difundidas, né, nos anos 30 para trás. Origem do expressionismo abstrato. O expressionismo abstrato tem origem no período denominado de pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, numa época conturbada de afirmação de valores, o expressionismo abstrato e a arte verdadeiramente estadunidense, né, surge para oferecer um novo enfoque artístico-cultural, sobretudo nos aspectos contra o sistema formal da pintura. Tem um filme chamado Across the Universe. Esse filme ele foi um filme que foi feito após o Michael Jackson falecer, que ele tinha os direitos sobre as músicas dos Beatles, né? E esse filme ele mostra canções dos Beatles de formas que você vai ver uma mistura entre Segunda Guerra Mundial
e expressões artísticas. E na música Strawberry Fields, que é o clipe, vocês podem pesquisar no YouTube, bota Across of Universe Strawberry Fields, que é os campos de morango, né? Você vê morangos caindo, e quando esse morango cai, ele joga tinta vermelha para cima e dá a impressão de que ao invés de explodir uma bomba, o morango está explodindo. E tem muita coisa do expressionismo abstrato nesse filme, cores, formas, movimentos. É um filme que eu indico para você estar vendo, para poder estar trazendo para vocês um pouco do que esses artistas queriam expressar naquele tempo. Então, ele diz assim, ó, o expressionismo abstrato atingiu influência mundial e nesse momento Nova York passa a ser um dos mais importantes centros da arte do mundo, que até então era a França, né, em Paris. Principais características do expressionismo abstrato: influência do existencialismo e da psicanálise, né? No psicólogo, quando você chega que você vai fazer um teste, ou às vezes quando você vai para uma empresa para se empregar, que eles fazem um teste psicológico com você, eles lhe dão uma folha em branco e dizem assim: desenhe tal coisa na visão tal, entendeu? E você vai lá e faz aquele desenho, né? Então, o artista tinha aquela coisa de fazer você raciocinar em cima daquela obra que estava no quadro dele. Você tinha que pensar, tinha que refletir, tinha que chegar a uma conclusão. Isso aqui, para mim, representa tal forma. Mas, para o artista, tinha um outro significado, né? Influência das vanguardas artísticas europeias, surrealismo, cubismo e futurismo. Rompimento com a pintura tradicional, quer dizer, não tinha mais aquela forma definida. Liberdade artística, subjetivismo, improvisação e espontaneidade, ou seja, ele jogava no quadro tudo que ele queria. Muitas vezes, obras de expressionismo abstrato, elas foram feitas até por artistas que estavam vendados, só para vocês terem uma ideia. Subconsciente e pintura automática, uso de formas geométricas, linhas e cores. E vou deixar para vocês uma atividade, né, que eu vou querer que vocês pesquisem e escrevam em seu caderno 10 artistas do expressionismo atual e suas obras mais marcantes. E mais uma atividade extra, que vocês vão usar tintas da sua escolha, pode ser tinta de tecido, tinta guache, né? E tentar fazer a sua arte expressionista. E vão mandar para mim, eu quero ver. Decorem um lugar da casa de vocês. Eu vou colocar minha arte expressionista no meu quarto. Vou colocar no quarto da minha mãe minha arte expressionista, né? Só não vou fazer umas coisas macabras, porque senão vai assustar a mãe de vocês. E, por fim, o nosso site vai estar lá disponível a nossa aula, né? escolapequenospassos.com.br, e o slide que vocês viram aqui vai estar no grupo também. Obrigado e até a próxima.